aleluia, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Que essas santas palavras tenham o poder de perdoar os nossos pecados. Amém? Opa! Começando bem esse ano de 2014, que deve ser o melhor ano das nossas vidas, né? E que cada um de nós possamos tomar posse das bênçãos que Deus já tem preparado para nós, né? Amados, depois de ter feito todo o trajeto desse período do Natal, nós encerramos hoje com a festa do batismo, o ciclo do Natal, segundo o calendário da nossa igreja. Essas últimas semanas, onde nós celebramos seguidamente todas as festas, né? Logo após o Natal, a festa da Sagrada Família, a festa da Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro, a festa do batismo do Senhor, aliás, a festa da Epifania, domingo, final de semana passado, a festa dos reis, cada um de nós podemos acompanhar. E hoje, a festa do batismo conclui, né? Como que fecha e abre o tempo comum. Hoje é já o 1º domingo do tempo comum. Então, domingo que vem já será o 2º domingo do tempo comum. É que esse domingo dá lugar à festa do batismo. E vamos entender um pouquinho mais profundamente o que significa o batismo de Jesus e o que significa nós hoje celebrarmos esse batismo. 2014 anos depois. Quais são as implicações para nós, para a nossa vida? No que consiste o significado profundo do gesto que Jesus vai fazer ao entrar na fila dos que serão batizados por João Batista? Que sentido tem isso? Que lugar tem o batismo de Jesus para toda a história da salvação? Que implicâncias tem para nós sermos também batizados e ungidos, né, na graça dos sacramentos da nossa igreja? O menino que chegou, aquele que veio como presente dado de Deus
para ser o nosso Salvador, é de fato o Filho amado do Pai. O Filho que faz tudo que agrada o Pai. O Filho que em nada desobedece às ordens e às orientações do Pai. Viu? Aqui o segredo para agradar o pai e a mãe. É esse. Viu? O problema é que nós não temos muita afinidade com isso, né? Negócio de obedecer. As palavras que contêm um profundo significado para nós, né? Este é o meu filho muito amado, que está aí no finalzinho do Evangelho. O próprio Pai apresenta o seu filho, eleito, escolhido, e aponta nele o modelo, né, acabado da nossa experiência de filhos e filhas também. Porque nós somos filhos e filhas adotivos no próprio Jesus. Ele é o filho por excelência, mas é nele e por ele e com ele que nós somos chamados também a sermos filhos e filhas. Presta atenção. Jesus, o servo que fala a primeira leitura, o filho amado, aquele que foi anunciado e esperado com todo carinho, é o filho que sofrerá as consequências da escolha, as consequências da opção que ele fez. É o servo sofredor que passará certamente pela experiência do batismo para marcar o início da sua vida pública, o início do seu projeto, da sua missão. Por assim dizer, a festa de hoje resume e contém todo o significado daquilo que Jesus é, né? A sua natureza, a sua divindade, aquilo que ele tem como identidade e aquilo que ele terá e tem como missão. No batismo ele se torna, no Natal, ele se torna um de nós, o Emanuel, Deus conosco, mas não é só um ser divino que vem brincar de ser gente com a gente. Por isso a festa de hoje insiste que ele é batizado, assim como todos os humanos na experiência do João Batista também passaram pelo batismo. Ele era filho de Deus, não precisava ser batizado, né? Por si não. Por que aquele então é batizado? Para dar uma de humildezinho? Não. Ele é batizado para dar a nós o fundamento significativo do que significa também, do que deve ser também a nossa caminhada de seguidores e seguidoras. Filhos e filhas, amados do Senhor, dotados e capacitados para toda boa obra que Ele mesmo vai realizar, como diz a segunda leitura de hoje. Passou entre nós fazendo bem, curando, libertando, sarando as feridas do corpo e da alma. E Ele pôde realizar isso por quê? Porque Ele foi inteiramente consagrado pela força do Espírito Santo, repleto. Em Jesus não tem lugar, nenhuma brecha para a força do mal. Nele é tudo bom e tudo de bom. Nele é tudo de bom e é por isso que ele vai realizar o melhor, o tudo de bom que nós precisamos, que a humanidade precisa. No batismo, ele é solidário aos nossos pecados. Se no Natal ele se torna um de nós, no batismo ele vai às últimas consequências, no mais baixo grau da nossa humanidade, que é o pecado. Vai assumir o lugar também, se faz pecador por nós, porque ele nem precisava batizar, porque o batismo de São João Batista era o batismo de conversão, né? Para depois ele ser o próprio autor do batismo, porque somente ele nos batizará
com o fogo e a água do Espírito. O João só pôde batizar para a conversão. Jesus vai além. Né? E aí a experiência desse batismo está também marcado, como eu já disse e repito, a missão dele. Para que ele veio? Para nos ensinar o jeito de ser filhos. Para nos ajudar a assumir o nosso lugar de filhos e filhas. Consequentemente, de irmãos e irmãs. E parece que a lição está difícil de aprender. Está demorando demais. Parece que está difícil a gente entrar nesse dinamismo próprio do batismo. Porque todos nós fomos batizados. Levanta a mão aí, quem foi batizado aí. Levanta aí que eu não quero nem olhar aqui. Eu vou olhar aqui para a parede, porque quero saber. Está todo mundo com a mão levantada? Oxente, my God. Todos nós fomos batizados. Quem é que foi crismado aí também? Levante a mão. Batizado, crismado, sacramentado, matrimônio, já fez tudo. Já passamos pelas águas, já recebemos a unção do Espírito. Agora vamos falar aqui em particular. Qual é o Espírito que nos conduz? Qual é a força que mobiliza-nos dentro de nós? Qual é a paixão que nos mobiliza para fazer as obras do bem? Ou seja, para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Vai vendo aí as consequências do negócio. Fomos batizados, crismados, ungidos, recebemos a palavra todo domingo, recebemos 1001 orientações na catequese, na liturgia, em todos os espaços, fazemos acampamento, retiro, fazemos grupo de oração. E o que move dentro de nós? Presta atenção. Qual é o espírito que bate no nosso peito? Qual é a força que nos conduz? Eu já disse aqui outro dia, vamos renovar, aliás, vamos recordar juntos. São 3 espíritos. Júnior? O espírito humano, o espírito do mundo e o Espírito Santo. São 3. Agora seja honesto e verdadeiro e sincero com você mesmo. Qual dos 3 é mais forte dentro de você? Não mente não. O humano, o do mundo ou o Espírito Santo? Santo de Deus. A gente cantava até uma musiquinha antigamente, não é assim? Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. A gente era pequenininho lá em Barbacena e cantava essa música, não era não, padre? Era assim que nós entendíamos que se o Espírito de Deus habita em nós, pela graça do batismo, pela unção do crisma, vocês matrimônio, pela bênção do matrimônio, como é que nós estamos estabelecendo o reino de Deus nesse mundo? Porque nós já fomos dotados e capacitados de tudo. Se pudéssemos observar, não falta nada. O que falta? Estão esperando quem fazer a obra de Deus no mundo de hoje? Alguém que vai vir não sei de onde? Quem? Entendeu? Celebrar o batismo de Jesus é compromisso sério. Porque é uma insistência para que nós também tomemos consciência do nosso batismo. Se já fomos batizados, estamos fazendo o que com esse batismo? Entenderam? Fazendo o quê? Qual é a paixão que nos move? Do Corinthians? Não. Do Flamengo? Não. Pelo amor de Deus. Ano novo, vamos começar com outra experiência. Qual é a paixão que nos move? Nos mobiliza para a catequese, para o comando, para a coordenação, para o trabalho de cada um dos setores que a nossa igreja tem. Percebe? Para ser dizimista, para ajudar na equipe de dízimo, para poder ajudar na liturgia. Qual é o espírito que habita dentro de nós, que nos mobiliza e sacode para poder a gente assumir as tarefas e a missão da igreja? Eu fico pensando que
parece que nós recebemos um espírito de timidez, né? Como São Paulo diz. Aliás, São Paulo diz o contrário. Ele diz que a gente não recebeu o espírito de timidez, de vergonha, porque é bem capaz que o que bate no nosso peito não é o Espírito Santo de Deus. Da maneira como nós procedemos, da maneira como nós observamos, que ficamos sempre empurrando para o outro. Ah, isso não é comigo não. Alguém aí. Amados, eu não sei olhar de outro jeito, senão assim. Porque toda a graça que nós precisávamos, todos os dons, todos os carismas, toda a unção, nós já recebemos. Não foi só o padre que recebeu. Você também, você também, você também. E está fazendo o quê com os carismas e dons que você recebeu? Está aplicando aonde? Está usando no quê? A igreja, amados, somos todos nós. E enquanto nós não assumirmos o nosso lugar como Jesus assumiu, vamos ficar assim, esperando a hora e as coisas acontecerem. Desculpa, mas estamos iniciando mais um ano. Será que esse ano você não teria condições de se dispor um pouquinho mais para ajudar em alguma coisa aqui na comunidade? Pensa bem. O que está faltando para você, meu amado? O que está faltando? Deus já te dotou e capacitou com tantos dons. Né? Não vamos enterrar os talentos que Deus nos tem concedido. Jesus cumpre a sua missão com humildade. A primeira leitura diz: eu te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar dos cárceres os que vivem nas trevas da ignorância, né? Do aprisionamento dos vícios. Quem é que vai realizar essa ação, né? Libertadora e salvífica no mundo de hoje? Cada um de nós, que já fomos capacitados pela graça dele. Não tem outro, né? Não tem outro. Então nessa noite não precisaríamos pedir nada, né? Porque eu sei que eu e você gostaríamos de cumprir toda a justiça de Deus. O Evangelho de Mateus, que vamos acompanhar durante todo esse ano de 2014, que é o Evangelho da Justiça. E justiça para Mateus é realmente praticar as obras da caridade, do auxílio, né? Da libertação, da cura. Essa é a justiça para ele, não é a justiça equitativa que nós temos hoje. Não. É fazer justiça àquele que não tem. Os direitos, respeitados, os valores respeitados, aqueles que estão sem nenhum atendimento. É esse o caminho que nos indica essa liturgia de hoje. Aquela criança admirável que recebemos no Natal, que cresceu em sabedoria, idade e graça, submissa aos seus pais, a Sagrada Família de Nazaré, o Deus perfeito, Filho de toda a Santa Mãe de Deus, aquele que com o brilho da sua estrela, no final de semana passado nós celebramos, atraiu a si todos os povos. Hoje ele é apresentado para nós como o Filho querido e amado, mas também o servo sofredor, porque logo em seguida do batismo já começam as tentações. Pode pegar o Evangelho, todos eles, principalmente o de Marcos. Logo depois do batismo, Jesus é conduzido para o deserto pelo demônio, lembra? Para ser tentado. Olha aí a programação, ó. Não somos batizados para ficar assim, numa redoma de vidro, protegido, brindados. Não, isso não. Fomos batizados e lançados no mundo para ser aí a luz, a testemunha, aqueles que vivem de uma outra maneira, que todos poderão ver. É uma cidade construída sobre o monte, sal da terra, luz do mundo. Foi para isso que nós fomos batizados. Então, termino. O João dizia: eu vos batizo com a água,
Mas virá aquele que é mais forte do que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O batismo de João não é o sacramento para nós na Igreja Católica, mas era somente um sinal exterior de que alguém se reconhecia pecador e queria preparar-se para receber aquele que havia de vir, que era o Messias. Era um batismo de preparação. O nosso hoje não, vai além disso. Ao ser batizado no Jordão, Jesus é ungido com o Espírito Santo para a missão. E esta unção será plena na sua ressurreição. Lembra que nos presentes dos reis, ouro, incenso e mirra, a mirra, que era usado para o embalsamento, já indicava de que morte ele iria glorificar. O batismo de Jesus começa nas águas do Jordão e termina no batismo de sangue na cruz. É um itinerário só, gente. Não tem outro caminho. Para eu e para você, no caminho de Jesus, é o mesmo itinerário. Não tem outro. Tem gente que está arrumando atalho por aí. Aliás, fica buscando atalho. Mas não tem. É ilusão. Então, o que nos resta hoje é pedir, mais uma vez, batiza-nos, Senhor. Mergulha-nos. Porque o batismo, que significa esse mergulho, né, a palavra batismo, mergulhar, morrer para o pecado, como diz São Paulo. Mergulhados na morte de Cristo, para nascermos homens e mulheres novos. Não tem mais lugar para as coisas do homem velho. Não tem. Né? O batismo sepultou definitivamente aquilo tudo que nós carregávamos de mal e que por isso mesmo não temos que ficar olhando para trás e voltando, né, à vida velha. Mais um ano se começa. Se você já virou a página, que bom. Quem sabe está na hora de você trocar de livro, né? Porque é na mesma toadinha. Tem tanta coisa para fazer na comunidade. Tem tanta gente precisando de ajuda. Peçamos nessa noite a graça de sermos, mais uma vez, encontrados pela força que vem do alto. Porque ao sermos batizados, recebemos também o Espírito Santo. Somos participantes da missão de viver e de testemunhar e anunciar o reino. Que a vida não é só aqui, que a vida é eterna. A vida no amor a Deus e aos irmãos, que Jesus veio anunciar e ao fazer-se homem igual a nós. Mas este testemunho não é festivo, não é de oba-oba. É um testemunho dado na simplicidade, na pobreza e na humildade do dia a dia. E como precisamos pedir essa graça para nós.